Após 6 horas de depoimento do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, foi reduzida a pó a aposta de parte do Congresso e de parte da imprensa brasileira na queda do atual governo. O ex-diretor-geral da Polícia Federal jogou um balde de água gelada nos adversários do governo federal, ao desmentir, em depoimento, a afirmação do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O delegado Maurício Valeixo garantiu que em nenhum momento houve interferência ou tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na corporação que dirigiu até abril. No depoimento, Valeixo contou à Polícia Federal que ficou sabendo da demissão em telefonema de Bolsonaro e não pelo diário oficial, como diz Moro. O delegado da Polícia Federal desfez a fantasia de que o governo inventou sua demissão a pedido. Ele contou haver concordado com essa forma de exoneração. Maurício Valeixo disse também que Bolsonaro nunca tratou diretamente com ele sobre troca de superintendentes, nem nunca lhe pediu relatórios de inteligência ou informações sobre investigações ou inquéritos policiais, segundo consta um depoimento distribuído à imprensa. O relatório do depoimento diz o seguinte, que não havia relação pessoal entre o depoente e o atual presidente, que desconhece qualquer tipo de resistência apresentada pelo excelentíssimo presidente da República quanto à sua indicação à Direção-Geral da Polícia Federal, que não havia uma relação direta entre o depoente e o presidente da República, que nesse primeiro momento não foi buscado pelo presidente da República qualquer tipo de relação mais próxima com o depoente, que essa aproximação iniciou-se posteriormente à primeira crise envolvendo a substituição do superintendente do Rio de Janeiro, a partir do final de agosto de 2019, adentrando o mês de setembro, que a pedido do ex-ministro, a partir do final do mês de outubro, início do mês de novembro, passou a acompanhá-lo nos despachos semanais com o presidente da República, que eram tratados nesses despachos assuntos genéricos do Ministério da Justiça, assuntos que envolviam ameaças por redes sociais ao excelentíssimo presidente da República e outros temas relacionados ao Ministério da Justiça, sem, contudo, abranger investigações, que nesses despachos não eram tratados assuntos referentes às investigações em curso no âmbito da Polícia Federal, que se recorda de ter estado com o presidente da República e, nesse momento, ter tratado de uma investigação da Polícia Federal, quando foi feita uma apresentação do caso que envolvia a sua tentativa de assassinato, que essa apresentação foi feita a pedido do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, em razão de o presidente ser vítima em tal investigação e se tratar de assunto de segurança nacional, que na gestão do depoente, a escolha de superintendentes era tratada em reuniões de diretoria, nas quais os diretores eram consultados, que não havia nenhum critério objetivo pré-estabelecido. No entanto, era considerado histórico de trabalho funcional do avaliado, que não havia necessidade de aprovação por parte do Ministério da Justiça para a escolha de algum superintendente. Perguntado, em agosto de 2019, havia alguma investigação de interesse do presidente da República ou de seus familiares em curso na superintendência do Rio de Janeiro? Valeixo respondeu desconhecer, que não lhe foi solicitada nenhuma informação por parte da Presidência da República sobre investigações ou inquéritos em tramitação na Superintendência do Rio de Janeiro. Perguntado que tipo de relatório de inteligência eram produzidos em sua gestão, Valeixo respondeu que eram produzidos relatórios de inteligência estratégicos destinados aos gestores e, eventualmente, ao ministro da Justiça. Perguntado, dentro da doutrina da Polícia Federal, o presidente da República pode solicitar relatórios de inteligência da Polícia Federal? Valeixo respondeu que, eventualmente, o presidente pode solicitar tais relatórios quando envolve questões estratégicas que envolva a tomada de decisões, como, por exemplo, em questões que envolvam repercussão nacional, o que também é feito por outros órgãos, como a Polícia Rodoviária Federal, as Forças Armadas e a própria ABIN, que esclareci que, nesse caso, apesar de envolver informações reservadas, não se trata de matéria envolvendo investigações em curso na Polícia Federal, ou seja, matéria de polícia envolvendo investigações em curso na Polícia Federal, ou seja, matéria de polícia judiciária. Perguntado, como o Ministério da Justiça
era informada a respeito de operações de polícia judiciária. Respondeu que no início do dia, após a deflagração, eram transmitidas algumas informações de acordo com aquilo que era disponibilizado pela coordenação daquela investigação, dependendo se havia ou não levantamento do sigilo, que havia um filtro do que poderia ser divulgado em razão do sigilo aplicado, o que era feito pelos delegados que coordenavam determinada investigação. E lhe foi perguntado: a Presidência da República solicitou ao depoente algum dado sobre investigação policial em curso, seja pelo nome do relatório de inteligência ou informação policial? Valeixo respondeu que não. E lhe perguntado: em algum momento, o Presidente da República reclamou ao depoente sobre o não acompanhamento do relatório de inteligência? Valeixo respondeu também que não. Para o depoente, Maurício Valeixo, a partir do momento em que há uma indicação com interesse sobre uma investigação específica, estaria caracterizada como interferência política, o que não ocorreu em nenhum momento sob o ponto de vista do depoente. O ex-diretor conta que em 2 oportunidades, uma presencial, outra por telefone, o presidente da República teria dito ao depoente que gostaria de nomear ao cargo de diretor-geral alguém que tivesse maior afinidade, não apresentando nenhum tipo de problema contra a pessoa do depoente. Pois é, Maurício Valeixo, em outras palavras, diz que o ex-ministro Sérgio Moro é um mentiroso.